antes da palestra, nós gostaríamos de apresentar o nosso palestrante. Frederico Menezes de Oliveira nasceu em Cabo de Santo Agostinho e reside atualmente em Recife, Pernambuco. Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco, publicitário e consultor na área de marketing e recursos humanos. Vincula-se à Sociedade Espírita Casa do Caminho, em sua cidade natal. Publicou 14 livros, editou 28 DVDs de palestras e 5 CDs, acumulando uma experiência que merece ser reconhecida. Ele tem 35 anos de divulgação da doutrina espírita e estima-se que, nesse período, ele tenha dado mais de 80 mil palestras. Ele é como se fosse uma comparação nos dias de hoje, aquele semeador que ele sai plantando sementes. Vários centros espíritas e instituições hoje filantrópicas tiveram o início dessas palestras, dessas visitas que ele faz nessas cidades que ainda não têm centro espírita. E aquelas sementinhas vão crescendo, tem instituições. Esses CDs que estão ali à exposição, que depois, quando acabar a palestra, quem quiser dar uma olhada, ajuda essas obras assistenciais a qual ele participa. Então é com muita satisfação que nós convidamos à tribuna Frederico Menezes. Estimados amigos, boa noite a todos. Alegria de retornar Parelhas na nossa jornada anual. Ver os amigos de Santa Luzia, de outras cidades aqui presentes, como Frei Martinho, que estarei lá amanhã, meu querido França. Rever muitos amigos desta região. E a alegria, o contentamento de poder conversar sobre o pensamento espírita nessa época em que nós nos defrontamos com inúmeros desafios para as famílias e para os corações. Narram as tradições espirituais que uma jovem mulher recém-falecida chegou às portas do céu, diante de um portão dourado imenso, mas lacrado. Esta jovem senhora tentou abrir o portão fazendo um esforço colossal. E por mais que ela tentasse empurrar o portão, este não se movia. Então, nesta hora, ela ouviu uma voz muito semelhante à do trovão, que lhe indagou: quem é você? E esta jovem senhora respondeu de inopino, imediatamente: eu fui uma mulher. E a voz interrompeu e voltou a perguntar: eu não perguntei o gênero, eu perguntei: quem é você? Ela disse: meu nome é fulana de tal. A voz perguntou novamente: mas eu não perguntei o seu nome. Eu perguntei: quem é você? Ela disse: eu fui uma bailarina lá no Brasil. E a voz novamente respondeu sem enfado: eu não perguntei a sua profissão. Eu perguntei: quem é você? Este preâmbulo, esta pequena historieta, ela reflete muito bem o nosso estado de espírito. Se fizéssemos uma pesquisa aqui mesmo, em Parelhas, ou em Nova York, em Recife, ou em Natal, no meio da rua, ou no shopping center, quem é você? Lamentavelmente, a grande maioria das pessoas iria responder muito semelhante àquela senhora desencarnada. Ia dizer o nome, ia falar que foi um homem ou uma mulher, ia dizer a profissão que tivera, e iríamos ouvir a mesma indagação: quem é você? Siddhartha Gautama, o Buda,
Ele já tivera a felicidade de colocar uma das máximas da sabedoria espiritual mais conhecidas na história da humanidade, quando ele havia dito que o caminho do meio seria o grande caminho para a luz espiritual. Porém, a ignorância seria a raiz de todos os males que prejudica e faz sofrer a criatura humana. A ignorância no sentido de desconhecimento. Quando você não conhece a razão da vida, quando você desconhece a sua natureza e a sua história espiritual, quando a gente desconhece quem somos nós, dificilmente iremos compreender a vida exterior que nos cerca. Da mesma maneira como Siddhartha Gautama houvera colocado que a ignorância era a base e a raiz de todos os males que perturbam a vida humana, nós projetamos este mesmo raciocínio para os dias de agora, quando vivemos a chamada sociedade tecnológica, que nos favorece com facilidades para o dia a dia, conforto para a vida material, mas não consegue introduzir na criatura humana o mínimo que seja de verdadeira felicidade. A sociedade hedonista, e o que é a sociedade hedonista? É aquela em que o jogo da aparência, o culto ao corpo, predomina sobre valores mais profundos da criatura. E nós vivemos numa sociedade hedonista. Haja vista, por exemplo, a enorme quantidade de pessoas que se entregam às práticas nas academias de ginástica. Claro que é muito saudável você ir para uma academia, cuidar da sua saúde, ter a movimentação do seu corpo. O que é prejudicial é quando o fazemos, não exatamente por interesse da saúde, mas por acreditar que somos o corpo, por acreditar que nós somos esta matéria, por entender equivocadamente que quem é você seria respondido, eu sou este aqui. E isto é a maior das ilusões, porque quando nós nos atemos à ideia de que somos o corpo, nós caímos numa profunda distonia existencial. Não vamos entender a finalidade da vida, nem o porquê da existência. O resultado disso, nos defrontamos com um alto índice de pessoas que padecem do vazio existencial, pessoas que experimentam a depressão e um alto índice de suicídio, demonstrando que a pessoa perdeu o respeito por si mesmo. Muitas vezes quem tirou a própria existência, na verdade, nem queria morrer, queria deixar de sofrer. Por incrível que pareça, ninguém de sã consciência quer morrer, seja porque a gente traz uma intuição profunda que a morte não existe, somos almas imortais, seja porque em respeito a si próprio nós queremos continuar a viver. Agora, exatamente porque não entendemos o sofrimento, não compreendemos a finalidade da vida, não percebemos a diferença entre dor e sofrimento, é que nos entregamos por ausência de espiritualidade, por ausência de Deus e por ausência de compreensão sobre a vida, nos entregamos ao desespero e desejamos mergulhar no nada. A primeira grande decepção para quem tira a existência do seu corpo é verificar que não se foge da vida. Em qualquer lugar que você esteja, você estará sempre na vida. Quem mata-se desperta com drama de consciência de se ver ainda vivo, porque a morte não existe. Qual é o contrário de vida? Morte, né? Vocês concordam? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Quem não levantou ficou acanhado dizer, aí tem pegadinha. Não, o contrário de vida não é morte, porque a morte não existe. É paralisia.
é estagnação. Não se preocupe não, todo mundo responderia o que você respondeu. O contrário de vida seria morte. Mas como a morte não existe e vida é movimento, vida é dinamismo, o contrário de vida é paralisia. A pessoa que não faz nada na vida, que não acredita em si, que não se movimenta, que não alimenta sonhos, que não tem projetos de vida, morreu e esqueceu-se de deitar. É um cadáver que anda. É uma múmia que insiste em caminhar. Essa criatura, paralisada dentro dela mesma, não consegue mais encontrar uma razão para viver. E aí nós verificamos como a nossa vida hedonista, a vida exageradamente voltada para o corpo, produz experiências superficiais. A nossa vida às vezes é tão rasa, tão superficial, que basta alguém romper uma relação amorosa e a pessoa já quer se matar. Ai, fulano me deixou, vou me atirar de cima de um pé de coentro. Basta uma pequena desilusão, uma frustração, e a pessoa já quer deixar de existir. A maior comprovação da fragilidade emocional e psicológica da criatura é quando nós renunciamos a construir nosso próprio caminho e entregamos a razão da nossa vida para outra pessoa. Sem você, fulana, eu não sei viver. Você é a razão da minha vida. Além disso, é uma falta de caridade tremenda, porque a outra pessoa, coitada, mal pode com ela. E ainda escuta você dizer que minha vida depende de você. É uma falta de caridade muito grande. Mas isso é, na verdade, também uma fotografia da nossa ignorância a respeito do que é ser feliz, a respeito da finalidade da vida. E nessa fragilidade, quando nós abdicamos e renunciamos a construir a nós mesmos, como ficar esperando que apareça alguém mágico, capaz de transformar totalmente a nossa existência? Aí ficamos idealizando, esperando o príncipe encantado, o homem fantástico, fascinante, aquele que inspirou aquela música, esse cara sou eu. Fica esperando aquela pessoa mirabolante. Toda idealização produz frustração, porque ninguém é aquilo que nós queremos que ele seja. O homem também sonha encontrar a figura ideal, aquela mulher. Linda, maravilhosa, charmosa, compreensiva, terna, meiga, realizada, trabalha, ganha bem, sabe cozinhar e não pega no pé. Só isso. Nós não queremos nada, não somos exigentes. Mas toda idealização produz uma frustração, porque nós amamos a idealização, mas não a pessoa que estamos idealizando. E quando aquela pessoa demonstra que é um ser humano, dizemos que a relação fracassou, que somos infelizes, que a pessoa nos enganou, que foi uma decepção tremenda com fulano. O espírito Marta, nossa mentora espiritual, certa feita dissera: nós nunca nos decepcionamos com os outros, e sim com a imagem que fizemos dos outros. E quando nós dizemos eu amo fulano, muitas vezes, lamentavelmente, nos amamos em fulano, porque projetamos na pessoa os nossos anseios, sem amar a individualidade que ela é. O Evangelho propõe a todos nós que façamos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E como eu quero ser amado pelo indivíduo que eu sou, e não pelas expectativas que alguém faça de mim, eu devo ter a mesma posição de amar a pessoa conforme ela é, e não os meus planos daquilo que ela seja. Ficou claro isso aí? Quem entendeu, levante a mão, por favor. 98,4%. Nesse enfoque, serve também para outras expressões da nossa vida, quando nos sentimos fracassados, profissionalmente. Ora, qualquer pessoa acostumada, por exemplo, à vida profissional, sabe que, na verdade, não existe fracasso, existem experiências.
Os grandes empresários, por exemplo, todos eles praticamente é unânime. Eles dizem que tiveram muitos chamados fracassos na vida, até se tornarem os vitoriosos do que chamam da vida empresarial. E assim é a nossa experiência cotidiana. Nós nos sentimos fracassados porque o casamento está com briga. Qual é o casamento que não tem briga? Com exceção daqueles que são casados aqui em Parelhas. Todo casamento tem o seu desentendimento, pelo simples fato de que ainda não atingimos a maturidade mais ampla e os casais são individualidades diferentes, que têm personalidades diferentes. A afinidade não quer dizer igualdade de ser. Quem fica sonhando, encontrando a alma gêmea, olha, eu queria tanto encontrar aquela pessoa assim, que pense como eu, que goste das coisas que eu gosto, que faça o que eu faço, que viaje, que goste dos lugares que eu gosto. Ou seja, é um autocasamento. Ele quer casar com ele mesmo. E esse é o pior casamento que existe. É tomar suco de chuchu todo dia. Ou ir para uma festa e dançar com a irmã a noite toda. Não tem graça. A beleza e a riqueza da vida está exatamente na diversidade das criaturas. Este olhar importante que a gente precisa ter. Ah, mas eu sou infeliz, me sinto fracassado na vida, porque olha, eu tenho 3 filhos, mas me dão um trabalho. Eu pedi tanto a Deus que mandasse um anjo do céu. Aí nasceu o cão chupando manga dentro de casa. O problema está na maneira como nós enxergamos aquela pessoa. O problema está na não aceitação do outro, seja o filho, seja o companheiro, seja a companheira, seja um amigo. Nós buscamos uma visão equivocada para nos sentirmos pessoas destituídas do poder de ser feliz. E no fundo, o grave problema das pessoas que terminam entregues à depressão, pensando em se matar, é porque de alguma forma essas criaturas, em alguns pontos, desejam até punir a Deus, porque elas não conseguem se sentir felizes como gostariam. Claro que quando eu coloco isso, não estou dizendo que todos os casos são assim. Eu ilustrei este caso como ilustrei aquele outro, da pessoa que não quer, na verdade, morrer, quer apenas parar de sofrer. Seja sobre querer punir a Deus, porque não é feliz como pensava em ser, ou seja, porque simplesmente quer parar de sofrer, em ambas as circunstâncias, temos o mesmo problema do desconhecimento nosso a respeito da nossa natureza. As duas perguntas-chave que nós precisamos aprender a responder. O que somos e quem somos? Parece ser a mesma coisa, mas não é. O que somos diz respeito à nossa natureza espiritual. Nós somos espíritos numa experiência temporária na carne. Quem somos? A individualidade de Frederico Menezes, que tem estes ou aqueles defeitos, tem estas ou aquelas qualidades. Tem essa forma de pensar, tem esse jeito de sentir. Este é quem sou. O que sou é o ser filho de Deus imortal. Assim o é cada um de nós. Compreender esse elemento é começar a fortalecer as próprias disposições e entender que seja qual for o desafio da nossa vida, a dor, a provação, o sofrimento, matar-se, jamais. Jamais. Pelo simples fato, e aí a doutrina espírita é imbatível. Pelo simples fato de que, estudando a revelação dos benfeitores espirituais, todos nós somos almas que viemos da realidade espiritual para uma nova experiência na matéria. E todos nós tivemos toda uma preparação para sermos quem somos e estarmos aqui onde estamos. Quando nós nascemos na Terra, nós trazemos uma cota de energia vital, fluido da vida, para vivermos o que temos que viver na Terra. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o nosso amigo França reencarnou, veio à Terra para viver 80 anos. E com 50, França, numa desilusão com ele mesmo, resolve tirar a própria vida. Toma veneno. Ou vai se jogar no rio
Fica olhando, meio em dúvida. Todo suicida sempre tem aquele momento de dúvida, porque é a lei de Deus na consciência que o alerta. Mas se ele tirar a vida dele, e teria que viver 80 anos, mas ele se mata com 50, restava 30 anos de fluido vital, de energia da vida dada por Deus, para que ele cumprisse a sua etapa neste mundo. Por aí é fácil compreender a explicação que a doutrina espírita nos dá, da condição do suicida, da pessoa que tira a sua própria existência. Seja qual for a religião, elas indicam que o suicídio é algo que se comete terrivelmente contra a lei de Deus. É uma demonstração da ausência da confiança no Criador da vida. E a primeira grande cota de sofrimento de quem se mata, do outro lado, é a dor do remorso por não ter confiado em Deus. Ao ver-se que continua vivo, dói intimamente saber que ele não acreditou no poder supremo. E se ele estava vivo, esse poder supremo está presente. Quem leu aqui a obra Nosso Lar? Levante a mão. Nosso Lar. A maioria conhece. E quem assistiu o filme? Também a maioria. A gente gosta mais do filme do que de livro. Pois bem, vocês devem estar lembrados que André Luiz, o personagem principal, que foi médico aqui na Terra, ele passou um bom tempo nas regiões de sofrimento no mundo espiritual. Porque levou uma vida um tanto quanto tortuosa, tinha um comportamento mental problemático e atitudes que prejudicaram muito a vida íntima moral dele. Pois bem, quando ele estava cansado, exausto, naquela região de sofrimento e de tumulto na vida espiritual, ele lembrou-se, finalmente, se eu morri e estou vivo, é porque existe um Deus. Se eu continuo a viver depois da morte, é porque existe um Criador responsável por essa vida. Então, pela primeira vez, ele ora ao Senhor da vida, e aí começa a melhora dele. A ausência de Deus, seja aqui na terra, seja na dimensão espiritual, é também responsável pelos graves dramas que nós enfrentamos no cotidiano sem saber lidar com os problemas que temos que enfrentar. Todos nós temos dificuldades para enfrentar. Ninguém aqui vai passar isento da terra. Quando eu escuto mães e pais dizendo assim: se eu pudesse, nenhum dos meus filhos sofreriam. Não sabe a bobagem esta mãe ou este pai que está dizendo. Primeiro, porque evitar que o filho tenha suas experiências é impedir a sua evolução. Primeira coisa. Filho que não passar as experiências que tem que passar, não vai progredir. Segundo, que não cabe a pai e mãe a tarefa de sofrer no lugar do filho que precisa daquelas vivências. E terceiro, a ausência de compreensão de que nós temos o dever de equipar os nossos filhos da presença de Deus, para que eles saibam lidar com os problemas e desafios que virão. Essa é a bela notícia para todos que são pais e mães aqui. Seus filhos vão enfrentar bronca na vida. E não é trazer uma mensagem de desesperança, não. É a realidade do objetivo da encarnação. Nós podemos estar prejudicando os nossos filhos quando os sufocamos e impedimos que eles tenham o exercício para saber lidar com seus desafios. Às vezes, quando a menina acaba o namoro, tem mãe que sofre mais do que a filha. Parece que era ela que ia casar com o genro. A menina está até triste e a mãe está desolada. Meu Deus, fulana está sofrendo tanto. Porque projetamos o sofrimento que nós tivemos. Aí achamos, não queremos que a filha ou o filho passe pela dor de cotovelo. Tem que passar, gente. Pessoas que não viveram a dor de cotovelo não sabem o que é bom. Sem masoquismo. É tão bom escutar uma música que nos lembra tal pessoa. Ah, aquele triste, mas que música maravilhosa. Toda vez que eu como um prato de feijão preto, eu só me lembro de fulano que ele adorava. Faz parte da construção da experiência de cada um de nós. Isso não vai matar seu filho e sua filha.
vai dar a eles mais experiência, vai compreender melhor as nuances do relacionamento humano, vai amadurecendo. Vejam que estamos falando da questão do suicídio a partir muitas vezes das causas, que as causas vêm da falta de raiz, a ausência de Deus para os nossos filhos. Por que é que nós temos tantos jovens deprimidos? Quando fazemos a análise, quando vamos buscar no fundo da questão, está a ausência de Deus dentro de casa. E não estou falando de religião não, porque às vezes até tem religião, vai para esta ou aquela igreja, mas a experiência vivencial do relacionamento está ausente, porque é a religião superficial, aquela de ir para um templo, sem permitir que o que se diz no templo penetre em nós. Então em casa somos despidos de Deus, embora busquemos a Deus numa igreja, num centro espírita, no templo evangélico. Trocamos apresentar Deus para os nossos filhos pelo smartphone, pelo iPod, pelo iPad, pelo iPin. E antes diziam os nossos avós, reze meu filho antes de dormir, viu? Aí tinha que ajoelhar e conversar com Deus antes de dormir. Os pais modernos, ou modernosos, olha, vá dormir, tem 5 minutos para entrar no Facebook. E as pessoas que já estão vazias no Facebook, porque o clima de ilusão na internet é muito grande. A internet é maravilhoso, você tem possibilidades imensas na internet, mas também tem tanta bobagem junta, refletindo a condição, claro, dos seus usuários. E o que é que acontece? Pessoas iludidas, com dificuldade de relacionamento pessoal, e iludido que tem 1.500 seguidores no Face. 1.500 amigos, tem 1.500 amigos no Face. Amigos, a pessoa passa por você, não dá nem bom dia. Mas está lá no Face. Não tem nada, gente, que troque o calor humano, o olho no olho, o aperto de mão, o abraço. Isto é insubstituível. Quando eu vejo gente se apaixonando pela internet, eu disse, meu Deus do céu. Olha, você namora 5 anos, noiva 2, com 3 anos separa por incompatibilidade, imagina via internet. Se abraçando, amassando, beijando, dá no que dá, imagine via máquina. Pode, em alguns casos, até dar certo, mas é mais problemático, gente. Isso é reflexo, não é de sermos modernos, não. É reflexo do nosso medo do outro. Porque temos medo de nos expor. As pessoas não sabem nem mais, as pessoas perderam a arte de conversar, não sabem mais conversar. Às vezes você vê uma pessoa aparentemente inteligente, né? Aparentemente sensível, ali no dedinho nervoso, né? Não para 1 minuto, né? Mandando mensagem. Quando você vai conversar com a pessoa, é um desastre. Né? Tá ligado? Tá ligado, né? A gente sai eletrocutado. Tá ligado? Tá ligado? Não sai nada. Mas o dedinho tá lá nervoso, né? Eu sei que tem também um lado bom. Muitas crianças da atualidade, jovens, são mentes ágeis, que já vieram do mundo espiritual preparado para a alta tecnologia, para o raciocínio rápido, ao contrário de ainda os requisitos da geração atual. Eu digo que essas crianças de hoje, jovens, eles vêm com mutação genética. E eu tirei a prova. Uma vez eu estava lá no shopping Recife, lá vinha um dedinho nervoso. E a menina, eu acho que tinha uns 15 anos de idade, de cabeça baixa, um shopping lotado. Eu olhei e disse, não é possível. Eu vou ficar na frente, porque eu não presto, né? Eu vou ficar na frente para ela bater em mim. Quando ela bater, ela vai se assustar, vai dizer, minha filha, levante os olhos, veja as pessoas à sua volta. E lá vem a menininha, no meio do corredor, e eu fiquei parado. E as pessoas que saiu, ela um dedinho nervoso, quando foi chegando em mim, eu digo agora. Quando ela chegou juntinho de mim, ela desviou. Eu acho que já nasce com antena. Só pode ser, como ela me viu? Por isso que eu acho que é uma mutação genética. Não tem que não me convença ao contrário. Mas é óbvio que a gente não pode trocar aquilo que a internet favorece pelas relações humanas.
Não tem coisa melhor do que a arte de conversar, a ciência de interagir com o outro. O ser humano é fascinante. O ser humano é maravilhoso. Cada um de nós, se alguém aqui estivesse achando a pior pessoa do mundo, uma pessoa para baixo, uma pessoa que não tem poder de vida, levante a cabeça, olhe para dentro de você que você vai descobrir um dos seres mais fascinantes do universo. Todos nós o somos. Somos de uma riqueza encantadora. Dentro de nós, até da pessoa mais toligada da face da terra, tem uma riqueza fenomenal. Só falta ela descobrir e investir nessa construção pessoal. Como o nosso amigo França tirou a vida dele com 50 anos. Então aqueles 30 anos restantes vão produzir na estrutura espiritual dele uma cota de sofrimento terrível, porque são 30 anos em que ele magneticamente ainda estaria ligado às experiências físicas. É por isso que em muitos casos de suicida, eles ficam presos ao corpo físico, sentindo a decomposição do cadáver. Porque tem toda aquela carga de ligação que ele teria que viver. E aí não é culpa de Deus, nem é punição de Deus. É um fenômeno de cunho natural. Aquela energia foi produzida para viver 80 anos. Se ele rompeu a relação com o corpo com 50, tem 30 anos de plena vitalidade que ele atraiu para o seu corpo espiritual de energia animalizada. E portanto é esta energia animalizada que o fará prender-se às experiências do corpo, ao qual ele estava ligado célula a célula. Ele se expulsou do corpo, mas mental, emocional e magneticamente ele ainda estava vinculado ao corpo. Por mais pesada que seja a imagem, mas é importante que a gente esclareça que esse fenômeno acontece. Isto não quer dizer que toda pessoa que tirou a própria vida do corpo, toda ela, em absoluto, vai passar pela mesma experiência de sentir o corpo cadaverizado. Não. Cada caso é um caso, há méritos e deméritos. Mas sem dúvida, e aí é unânime, toda criatura que antecipa o seu retorno ao mundo espiritual sente um sofrimento profundo. Se estamos com depressão, matar-se jamais. Reagir à depressão, encontrar os motivos para viver. Não mate-se, porque se a morte não existe, quem se mata com depressão vai chegar deprimido do outro lado. E aqui pelo menos tem Rivotril. Lá é bronca. Aqui no corpo físico, o corpo físico abate e disfarça muita coisa. Você está assim, deprimido, chateado, vai para o cinema, liga para um amigo. Lá, cada espírito, quando nós chegamos na dimensão espiritual, é um espelho. Nós vamos nos ver como somos, desnudos perante a própria consciência. Então não tem como aliviar. O deprimido que se entrega, vou matar porque estou depressivo, vai continuar deprimido do outro lado, porque a morte não nos transforma nem em anjos e nem em demônios. Somos, depois da sepultura, o que somos antes dela. Sem qualquer diferença. Se a nossa amiga Betinha desencarnar agora, não, daqui a pouco, depois da palestra, para dar tempo dela ouvir, vai chegar do outro lado, Betinha, como ela é, com essas características, com tudo de bom que ela tem e com aquilo que ela ainda não conseguiu superar nela. Nós continuamos imediatamente após a sepultura os mesmos. Então imaginemos que qualquer entrega à fragilidade, à não reação, qualquer entrega nossa à derrota pessoal de cabeça íntima, vai continuar a produzir a mesma sensação, a mesma não, multiplicado. Porque o espírito, a sensibilidade do indivíduo fora do corpo é muito maior do que quando estamos no corpo. Fora da matéria, nossa sensibilidade é intensa. Dói muito mais a dor da alma do que a dor do corpo. Na dor do corpo, você toma um analgésico. A dor do espírito, o problema é de consciência. Por isto
Que é importante a gente aprender a lidar com aquilo que está... Ah, mas realmente eu estou sentindo a depressão. Depressão é uma doença, é uma enfermidade. Devemos buscar um profissional, psicólogo, quando é no começo, ou psiquiatra, se for o caso, para que ele nos assista. Mas também procuremos ajuda espiritual, para que a gente se fortaleça na religião que simpatizamos, com mensagens edificantes, e usando o poder da reação, querer reagir, querer vencer. Isto é fundamental, porque superada esta fase e afastando qualquer ideia de matar-se, sentiremos a alegria de sermos vitoriosos. Porque nós somos já vitoriosos, todos nós. Gente, só o fato de a gente ter reencarnado já é uma vitória. Está assim de espírito com medo de vir, porque tem medo de falir, de cair novamente. Muitas mulheres gestantes têm problema na gestação em função dos temores do espírito, que fica em dúvida se vem, se não vem, se ele puder, ele rompe aquele laçozinho. Isso acontece muito. Porém, nós nascemos. Significa dizer que nós vencemos os nossos receios. Estamos aqui. E quando nós olhamos, às vezes, uma pessoa com a idade madura, dizer assim, eu estou pensando em tirar minha vida, eu não aguento mais. Minha filha, você já viveu até agora. Já venceu tantos problemas na sua vida. Às vezes com 70 anos, uma pessoa conhecida de um amigo meu, tirou a existência com 78 anos de idade. Já no finalzinho da caminhada. Estragou muita coisa. Porque todo gesto suicida causa também uma distonia, um desequilíbrio na vibração do nosso corpo espiritual. E esta distonia vai precisar, dependendo do caso, de séculos, só para ser refeito, só para se reequilibrar. Às vezes, os antigos suicidas têm que reencarnar 2 ou 3 vezes, não reencarnação de progresso, mas reencarnação de reajuste apenas. Olha o quanto retardamos a nossa evolução com o gesto de tirar a própria vida física. Mas Fred, mas agora o que aconteceu? Eu tenho um parente que se matou. Eu tenho uma filha, eu tenho uma amiga, eu tenho um irmão. E agora, diante de tudo isso que você disse, eu disse tudo isso, mas também quero dizer da misericórdia de Deus. Também quero falar do amor inesgotável do Senhor do Universo, que sempre dá novas oportunidades a todos aqueles que cometeram ato insano. Porque está colocado por Jesus, quem precisa do médico é o doente, não o que está são. E um dos meios de Deus auxiliar aquele que cometeu o ato insano é dar-lhe a oportunidade de refletir na própria dor do gesto infeliz que tomou. E depois reencarnar para dar prosseguimento lá adiante à sua trajetória de vida. O lamentável é que aquilo que poderia ter sido alcançado, se ele não tivesse tirado a própria vida, ficou para muito depois. Mas ele também vai chegar aonde deve. Ah, mas o que é que eu posso fazer para ajudar o amigo que tirou a própria vida? O que é que eu posso fazer para auxiliar o meu parente que se matou? Ore por ele. A oração é um gesto de amor. E de orarmos tanto por quem amamos, por quem queremos bem, e que tirou a própria vida, cada pensamento nosso para beneficiar a pessoa querida que se matou, vai fazer chegar a ela, a esta criatura, aquela energia carinhosa, aquela energia benfeitora, que vai balsamizando a dor do que cometer o suicídio. Divaldo Pereira Franco, que todos devem conhecer, orador espírita, ele contou que muitos anos atrás, muitas décadas, ele ainda era jovem, ele soube, saiu no jornal, que um operário tinha se atirado na frente do trem. E ele ficou tão condoído, com tanta piedade daquele rapaz, que ele não conhecia, que passou todos os dias a orar por ele, pelo operário. Que saiu o nome do operário no jornal. Ele pegou o nome e todos os dias, durante muitos anos, Divaldo orava por ele, sem nem saber quem era. Senhor, tem misericórdia deste rapaz, que tirou a sua vida e deve estar atravessando um momento difícil.
Faz com que ele sinta o teu amor. Derrama teu bálsamo e tua misericórdia sobre ele. E orava isso todos os dias, mais de 20 anos orando assim por aquele rapaz. Pois bem, um dia, Divaldo estava atravessando um momento moral muito difícil. Fora caluniado, estava muito abatido, tão abatido que ele chegou a pensar em abandonar a tarefa que abraçara. Sabemos até o motivo da situação. E aí ele estava chorando um dia, lá na mansão do caminho, chorando mesmo, uma dor profunda na alma. Eis que de repente aparece um espírito e diz: Senhor Divaldo, o senhor não pode se entregar assim, o senhor não pode desistir, o senhor não pode chorar tanto. Aí Divaldo disse: meu irmão, tenha paciência, eu sou humano como qualquer um, eu não aguento mais, eu estou passando um momento muito difícil. Não faça isso, seu Divaldo, porque se o senhor se entregar, o que será de nós, os miseráveis? Aí ele tomou aquele choque. Como assim, meu irmão? Foi graças às suas orações que eu fui melhorando. Eu sou aquele rapaz que se atirou na frente do trem há mais de 20 anos atrás. No começo, eu sofria o impacto do trem sobre o meu corpo todos os dias e o dia todo. Eu me via espiritualmente sendo avasalado pelo trem. Eu via, escutava o apito do trem e me sentia despedaçado pela grande máquina. Isso durou muito tempo, seu Divaldo. Mas aos poucos eu comecei a ouvir o trem, a receber a pancada do trem, mas havia um bálsamo, uma coisa que me aliviava. Depois, com o tempo, eu fui sentindo um apaziguamento interior, e depois de algum tempo, nem o trem mais eu escutava. Não sentia mais o impacto do trem, e havia um refrigério dentro de mim. Depois de um tempo, eu escutei uma voz que orava pedindo por mim. Era a única voz que orava por mim. Até que um dia, eu vi o Senhor próximo à sua mesa, rezando por mim. Era o Senhor, seu Divaldo, que não me conheceu, o único que ergueu um pensamento em meu benefício. E assim como eu, quantos estão por aí esperando de uma oração? Não desista. Pare de chorar. Lembre-se de nós, os miseráveis. Então a gente pode orar por aquele que tirou a própria vida. Tem gente que diz assim: eu não. Seja porque a igreja proíbe, né? Que antes era proibido, dizia que estava perdido. Ou porque tem medo. Alguns não oram com medo que aquele que se matou venha para junto dele. O que mostra o quanto nós somos fracos de amor. De amor não, que a gente tem amor, mas do exercício do amor. Não tem perigo nenhum. Ore, porque quem tem um gesto desses de orar por quem tirou a própria vida é digno de todo o amparo do alto, por mais pecado que tenha. Porque orar por quem se matou é um dos gestos mais belos de caridade fraternal. Devemos orar. Ore então por quem você conheceu e tirou a própria vida. Ore, a sua prece sincera, verdadeira, permanente, vai auxiliar aquela criatura a superar aquele momento tão difícil que estava atravessando. Pesquisas realizadas pelo Dr. Raymond Moody Jr., pelo Dr. Carlos Ossis, pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, sobre as pessoas que passaram pelo fenômeno de quase morte, pessoas que foram dadas como mortas em hospitais ou em acidentes e que voltaram para o corpo. Essas pessoas, 90% diz que viu uma luz, foi para um lugar bem bonito e voltou transformado para melhor. Agora, o caso das pessoas que passaram de quase morte porque tentaram se matar é exatamente o oposto dos outros depoimentos. Quem tentou tirar a própria vida e voltou à vida do corpo, narra que foi para um lugar escuro, perturbador, difícil, angustiante. Não encontrou nem a luz, nem se sentiu bem, como o depoimento dos outros. O que comprova o que a doutrina espírita narra a respeito do gesto suicida. Matar-se jamais. O espírito Leon Tolstói, um dos grandes escritores da Rússia, autor da obra Guerra e Paz, e de Anna Karenina, sofreu muito no mundo espiritual, não porque ele se matou, mas porque
a heroína do seu romance, Ana Karenina, ela tirou a própria vida por uma desilusão amorosa. O resultado é que na época fez tanto sucesso o romance de Leão Tolstói em toda a Europa que muitas mulheres tiraram a própria vida para imitar Ana Karenina. E isto foi contabilizado na conta moral do escritor, embora ele não tivesse a intenção de estimular ninguém a se matar. Ele apenas narrou um fato, criou um personagem, e infelizmente as pessoas frágeis, achando muito bonito, né? Matou-se porque amava, cometeram o mesmo gesto infeliz. E ele, portanto, em base disso, é que ele escreveu obras através de Ivone do Amaral Pereira, de Célia Xavier, combatendo a ideia do suicídio. E eu tive a oportunidade, lamentavelmente não pude trazer o CD de áudio, em que eu tive a oportunidade deste espírito me utilizando, trazer uma mensagem que eu considero das mais belas que eu tive a oportunidade de veicular, intitulada Suicídio Jamais. E ele é uma mensagem que ele fala de uma maneira muito bela sobre a importância da vida. Então, meus amigos, que a gente esqueça qualquer atitude de entrega ao suicídio, porque a morte não existe, porque nascemos para viver, porque vivemos para amar, porque amamos por ser vida. As dores, as rugas, as lágrimas, isto vão nos tornar cada vez mais apóstolos da verdade. Quem progride, supera toda e qualquer dificuldade na vida. Não se deixe entregar. Mas fulano me fez infeliz. Não, o mantra espiritual diz o seguinte: ninguém pode lhe fazer infeliz, só tu mesmo. Isso nós devemos repetir ao nosso coração. Ninguém pode me fazer infeliz, só eu mesmo. Ninguém. Agora, se eu permitisse, o vizinho me faz infeliz, a namorada me faz infeliz, o namorado me faz infeliz, o médico me fez infeliz, a parturiente me fez infeliz, o chefe da minha empresa me fez infeliz, porque nos permitimos a infelicidade. E para que a gente não se entregue à infelicidade, é preciso também mudar os conceitos. O que é ser feliz? Se eu perguntar aqui, quem quer ser feliz, todo mundo vai levantar a mão, ou não? Olha, o menino já levantou, nem perguntei. Mas já para ele não levantar a mão e ficar abanado, quem quer ser feliz aqui? Claro, olha aí. Se você chegar na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, no Japão, na Tailândia, nas Filipinas, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Brasil, dentro do Brasil, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, quer ser feliz? A resposta é a mesma. Em tailandês, francês, filipino, japonês, brasileiro, boliviano, é o mesmo. O homem é o mesmo em toda parte, quer ser feliz. O problema é definirmos o que é ser feliz. Enquanto estivermos na superfície da nossa vida, sem compreender a finalidade da existência, sem ter consciência do que somos e de quem somos, nossa ânsia de ser feliz é a coisa mais pobre que existe. Ser feliz é ter coisas. Ser feliz é ter fulano, ter pessoas. Eu tenho certeza, se eu me casar com aquela mulher, vou ser o homem mais feliz do mundo. O que já demonstra um egoísmo brutal. Eu não quero casar com aquela mulher para fazê-la feliz, não. Eu quero porque sei que ela vai me fazer feliz. Olha para aí. Que interesse pessoal. Não é? Vou casar com aquele homem porque ele vai me fazer feliz. Também está equivocado. Felicidade não passa por esse mecanismo. Isto é próprio da nossa infantilidade espiritual. Felicidade é algo muito mais profundo que tem a ver com a consciência de si mesmo, que tem a ver com a finalidade de si mesmo, e passa por aquilo que Sócrates, na Grécia antiga, antes de Cristo, 500 anos, já ensinava. A felicidade estaria na eudaimonia. A palavra eudaimonia significa felicidade é a prática das virtudes. Sócrates ensinava, é feliz quem pensa retamente, quem age corretamente e quem fala com proveito, com utilidade. Que é a mesma base do raciocínio de Jesus. É feliz quem pratica as virtudes divinas. Nós pensamos retamente, habitualmente?
Nós agimos corretamente habitualmente? Nós só falamos com proveito e utilidade? Se for assim, somos felizes. Se não foi, temos as mazelas que temos. É dor na barriga, dor nas costas, dor no cotovelo, dor não sei aonde, o fígado dói, um dia é o coração. Tem gente que a dor anda, começa aqui, a dor é onde? Começou aqui, doutor, e vim para cá. Dor que anda é terrível, não é? Tem gente que todo dia tem uma dor. Nem ele sabe explicar por quê. E tem mais, tem gente que todo dia, se encontrar você 5 vezes no dia, se queixa da mesma coisa, 5 vezes no dia. É claro que essa pessoa é infeliz. É claro que esta pessoa não se ama. E é claro que essa pessoa se sente um solitário. Porque a solidão é, eu dizia hoje à tarde em Carnaúba dos Dantas, solidão é autoabandono. Quem desistiu de si mesmo, quem não se gosta, se abandona. E ao se abandonar, se sente sozinho. É só isso. Quem ama a vida, quem se gosta, quem faz o bem, não se sente sozinho nunca. Primeiro, porque eu tenho companhia de mim mesmo. Eu me amo. Segundo, por fazer o bem ao próximo, estabeleço amizades, crio vínculos. Estou sempre cercado pelas pessoas. E terceiro, finalmente, a consciência leve pelo bem que se produz. Então, não tem por que ser infeliz. Depende de como você dirige a sua vida. Depende de quais os valores que permeiam a nossa existência. Então, se eu continuar me desamando, então eu vou me sentir desabando. O tempo todo. Aí tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sair da cama, remédio para trabalhar, remédio para conversar, remédio para telefonar, remédio para isso, remédio para aquilo. Né? Quando a pessoa assim pouco estuda, eu tenho que tomar cachete para isso, cachete para aquilo outro. Eu tenho que tomar injeção para isso, para aquilo outro. Mas é claro, essa hipocondríase, esse estado patológico, é resultante deste autoabandono, deste olhar superficial sobre nós mesmos. Temos que aprender a gostar de nós mesmos, não com uma visão egocêntrica. Eu me amo, eu me basto, não. Numa visão divina, maravilhosa, espetacular. Hoje em Carnaúba dos Dantas, eu fiz uma pergunta, que eu vou repeti-la aqui. Quem estava em Carnaúba, por favor, não revele. Pronto, então não se revelem, viu? Nem revele nada. Eu perguntei, eu vou perguntar aqui, quem aqui gostaria de ver? Claro que é acompanhado de muita gente, para não ter medo, lógico. Um anjo aqui luminoso, cheio de luz irradiante. Quem gostaria? Lindo, né? Pois bem. Então, olhem para mim. É? Por quê? Porque na essência é isso que eu sou. E na essência é isso que vocês são. Todos nós. A autoestima é reconhecer a divindade de que somos constituídos. Quem é você? Filho das estrelas, filho dos céus. Eu não sou Fred, eu estou Fred. Eu sou um espírito mais rico, mais complexo, mais belo do que possamos imaginar. E assim cada um de vocês. Estamos, França, estamos, fulano, estamos, Betinha, estamos, Micael, estamos, não somos. Eu sou algo muito mais complexo, porque eu trago muitas vidas vividas e sou filho das estrelas. Quem quer ver um ET? Um dia aqui, um extraterrestre. Hã? Não precisa ser aquele feioso não, um ETzinho bonito. Né? Pronto, se olhe no espelho. Nós somos ETs. Estamos na Terra, não somos da Terra. Viemos de lá, do espaço, da dimensão espiritual. Podemos até já ter vivido em outros mundos. Está lá, pluralidade dos mundos habitados, um dos princípios do Espiritismo. Então, nós viemos do alto, estamos aqui. E a prova é tanta que por mais que você se apegue no corpo, eu não quero deixar, meu Deus, não quero, para que morrer? Vai morrer.
Pode espernear, mas vai. Eu não vou enganar. Tem que dizer assim, não gostei do que ele disse. Não posso fazer nada. Mas que vai morrer, vai. Acho que até já contei aqui, quando eu lancei o meu livro, A Luz da Morte, em Fortaleza, né? Aí toda vez eu falando, porque com a morte, escutava um som estranho. Eu pensava até que era mediunidade de efeito físico. Era um espírito que estavam provocando aquilo. Porque toda vez que eu falava, e porque a morte escutava. Aí eu disse, meu Deus, será que só eu estou escutando isso? Mas eu continuava a palestra. E aí quando eu falava em morte, eu desconfiado. Mas ninguém mostrava nada, eu disse, eu acho que só eu estou escutando. Quando eu terminei a palestra, as pessoas vieram com um livro para eu autografar. Aí uma senhora muito simpática, mais ou menos 1,60 m, me lembro como se fosse hoje a figura. Cabelinho grisalho, a coisa mais simpática do mundo. Sabe aquelas pessoas entusiasmadas? Aí ela me deu um abraço, falei, deixa eu me dar um abraço. Aí aquele abraço apertado doeu a costela, meu Deus. Ela passou, ai meu filho, adorei sua palestra. Olha, assina embaixo tudo que você disse. Eu só não gosto de uma coisa, eu sou espírita há 12 anos, ela disse. Mas só não aceito uma coisa, o que é? A morte. Eu disse, meu Deus, 12 anos de espiritismo, ela não entendeu nada. Não entendeu nada. Ela disse, para que Deus fez a gente para morrer? A gente devia viver o tempo todo na matéria, na carne. Eu gosto é da carne. Olhe, nem ouvi a palavra morte, eu gosto. Toda vez que o senhor falava a morte, eu batia na madeira. Descobri o espírito batedor. Não era efeito físico, coisa nenhuma. Era ela com medo da morte. É isso, olha, meu problema é tão grande que quando eu escuto falar o meu nome, é a morte que está chamando, nem respondo. Eu digo, responda. Vai que é um parente seu, querendo notícia, conversa. Aí é que eu não respondo. Vai que ele quer me levar. Mas ela era muito engraçada. E ela falou com sinceridade. Ela disse, adoro o espiritismo, mas a gente nunca deveria deixar esse corpo. Mas veja só, a senhora já foi... A senhora é bonita, mas já foi mais ainda. Ela disse, não, mas não tem problema não. Quando a senhora tiver com 98 anos de idade, já vai estar menor ainda, porque à medida que o tempo passa, a gente diminui. Não é? A gente vai diminuindo. Porque tem um desgaste da coluna, não é? Os ossos vão desgastando, as cartilhagens, a gente diminui um centímetrozinho. Não é? Por isso tem gente que quando desencarna está desse tamanho. Então... não, mas não tem problema não, Fred, eu ficava com esse corpo todo carcomido, todo alquebrado, mas eu queria ficar, era aqui, sabe, porque a senhora está com saúde. Mas aí imagina a senhora no hospital, vegetando. Aí ela fez, é mesmo, A senhora talvez vá estar dormindo, nem lembra de nada, mas imagine os seus filhos, vou dar trabalho, vai. Não, mas eu tive muito trabalho com eles, deixa ele ter trabalho mesmo. Ela agarrou-se com o corpo, essa para desencarnar. Vai ser um problema, porque morrer todo mundo vai, agora desencarnar é que é o problema. Ela vai ficar agarrada ali, presa naquele corpo, porque ela não quer deixar a matéria de jeito nenhum. A mente condiciona a vibração, e ao condicionar, cria um elo de magnetismo. É por isso que até para amar, a gente tem que aprender a amar, saber amar, porque quando a gente ama sem equilíbrio, isso pode provocar até dificuldade para a gente desencarnar ou para o parente a quem amamos. Porque a gente cria uma energia que fica prendendo, sugando, a pessoa não tem mais chance de ficar no corpo, mas a gente quer. Então, matar-se jamais. Esta é a grande mensagem de otimismo para a vida. Os problemas passam, as provações um dia desaparecem. E nós seremos vitoriosos da vida. Nós seremos aqueles que venceremos a nós mesmos. Lembrando o que disse o poeta da música espiritual, quando nos legou, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela luz dos meus olhos, que me permite ver a paisagem bucólica, o rosto amigo, observar o pássaro que viaja. Eu sei que existem tantos que estão na vida mergulhados na grande escuridão da cegueira. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, que me permite escutar o cântico dos pássaros, a brisa que sopra, o riacho que murmura. Eu sei que são milhares que estão na existência, mergulhado no grande silêncio da surdez.
Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, que me permite cantar o amor, falar de Ti, disseminar a paz e a esperança. Eu sei que são tantos aqueles que passam pela vida sofrendo de afasia ou de mudez. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que me permite tocar outras mãos, fazer um carinho, sustentar um ninho, apontar um caminho. São tantos os mutilados, que mal podem levar o alimento aos lábios. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me permite andar, saltitar, bailar, caminhar. Eu sei que existem tantos prisioneiros no leito de dor ou numa cadeira de rodas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, sim, pelo meu cérebro sadio. Com ele eu posso concatenar ideias, refletir, orar, meditar, pensar em Ti. Quantos estão pela vida sofrendo de idiotia, de loucura, de problema mental, de sofrimento, esquizofrenia ou até da síndrome de Down. Muito obrigado pela roupa que me protege do frio, dos raios do sol. São tantos os que estão pela vida envolto em andrajos de jornal. E pela minha família, deixa-me agradecer-te, porque a minha família, quantos estão pela vida e não conheceram a ternura de uma mãe, nem a orientação do Pai. Muito obrigado, Senhor. Mas obrigado pela lágrima que purifica, pela dor que ilumina. Obrigado pelo sorriso, festejo e esperança dos dias melhores. Mas obrigado pela reencarnação. É ela a reencarnação que me diz: estes que hoje não enxergam, os que não escutam, os que não falam, os mutilados, os paralisados, os dementados, os que não têm família, os que não têm a roupa, um dia, meu Senhor, voltarão a enxergar, a escutar, a falar, a ter as mãos, os pés, o cérebro, a roupa, a família, a ter um lar, porque toda dor é passageira, todo sofrimento é transitório, toda amargura um dia acaba, toda noite cede aos raios de um novo dia. Pela alegria de viver, pela felicidade de aqui estar, pela presença de vocês e pela maneira como me receberam, o que eu posso dizer senão muito obrigado a todos os senhores. Muita paz.